Boa noite, Matheus Alves, entrando aí na nossa live. Léo Soares, boa noite. Boa noite, Matheus Alves, entrando aí na nossa live. Boa noite, pessoal. A Patrícia vai participar com a gente pelo Insta do Aliança. Ah, ela já entrou aqui, já vou mandar o convite. Oi, Oi, Patrícia. Dani. Tudo bem? Travou um pouco aqui. Depois vai voltar. Vou encaixar aqui, vou encaixar ele aqui, o celular aqui. Mas tá bom, tá aqui, tá legal. E aí, como é que tá? Tudo certo. Quando eu vi lá Daniela, o nome, né? E eu falei, mas a Daniela já tá no Godedê? Só para quem está assistindo saber, só para quem está assistindo saber aqui, avisar o pessoal, meu TCC foi sobre o Aliança Futebol Clube, e aí eu e a Patrícia tivemos um contato muito direto, né, Patrícia? Sobre a história do clube. No final do ano passado, foi muito rico. Foi ótimo aquele TCC, muito bom, gostei. Assim, ver a história do Aliança ser contada, né, na voz de outras pessoas se interessar pelo Aliança, não só pelo Aliança, né, mas o futebol feminino em si, né. Dá, ao mesmo tempo que dá orgulho, dá esperança, né? Quando fala em futebol feminino, então só de falar que quer falar sobre futebol feminino. Seu áudio ficou um pouco baixo, Patrícia. Melhorou ou não? Melhorou não? Então, o pessoal já está entrando aí. Hoje a nossa live é com a Patrícia Menezes, ela é gestora de futebol feminino no Goiás Esporte Clube e é presidente do departamento feminino no Aliança Futebol Clube também. Uma história riquíssima no futebol feminino no Goiás. Peraí que o vídeo dela deu uma travadinha aqui. Peraí, é porque eu tô tentando arrumar um lugar aqui para pôr o celular. Em condições, nossa live terá 45 minutos, às 7h45 a gente encerra o roteiro aqui, mas qualquer pergunta que alguém tiver a qualquer momento, a Patrícia pode respondê-las, né, Patrícia? Sim, claro, com certeza. Então tá. Eu já te apresentei aqui um pouquinho, mas queria que essa apresentação viesse de você. Queria que você se apresentasse ao pessoal. Bom, né, assim, eu sou a Patrícia Menezes, há 40 anos eu lido com futebol feminino, né? Eu sou formada em educação física, né? E sou casada, tenho 3 filhas, né? Que me ajudam muito. Então, a minha vida é o futebol feminino, né? Então, assim, tudo que se diz futebol, a paixão que a gente tem, minha família foi feita, construída dentro do futebol. Então, tudo para mim é o futebol, né? Já parte daí, né? A minha família foi construída dentro do futebol. Então, a minha vida é isso. Agora eu estou há 30 anos que eu estava com a Aliança, né? Fazendo parte da Aliança, e agora no começo do ano nós somos convidados para gerir o Departamento Feminino do Goiás, que para a gente é uma honra muito grande estar representando o melhor do Centro-Oeste. E assim, e sem deixar também a questão do Aliança, né? Que o Aliança continua, quero deixar bem claro que às vezes as pessoas, né, têm assim, vai acabar com a Aliança. Não, o Aliança está. Nós vamos somar mais pessoas, né? Agora tem o Goiás, tem a Aliança, nós sempre tivemos, né, várias meninas, um elenco assim, bem grande, que sempre dá para fazer 2 estruturas sem, né, prejudicar nenhuma e nem outra, né? Então, essa parceria foi feita agora em janeiro, né?
E aí a gente está aí. A Aliança não acabou, nós tem um trabalho paralelo com a Aliança e a gente está à frente, né? A minha filha, e como gestor lá do Goiás, tudo eu deixei a presidência da Aliança, porque aí não poderia ter esse vínculo, né? Mas eu não deixei de atuar dentro da Aliança. O Aliança segue paralelo, né? A minha filha assume e eu vou dirigindo também o Aliança na medida do possível. O que é o interessante aí, Daniela, para a gente deixar bem claro é que agora, com toda essa estrutura, com todo esse empenho que o Goiás deu para a gente tem, assim, as nossas meninas, feitas por nós, né, aqui em Goiás, né, no Aliança, elas não vão precisar ter que sair daqui e jogar em São Paulo, jogar no Rio de Janeiro ou Paraná, qualquer que ela fosse. Agora não, agora elas têm aqui o Goiás Esporte Clube, que dá uma estrutura boa, né? Tem estrutura, tem tudo, então, independente disso, elas não vão ter que sair daqui para ir jogar fora, elas vão ter o próprio, né, a própria estrutura aqui dentro do estado de Goiás mesmo, porque nós temos várias, né, atletas nossas que nos deixam, né, para poder jogar fora. E agora sim, com o Goiás, não, agora já vai ter lá. E o Aliança continua paralelo, fazendo o mesmo trabalho que a gente fazia, trabalhando a nossa base, tendo nossa escolinha, né? A menina que sobressair lá no Aliança, é claro que a gente leva lá para o Goiás, para ter um valorizada lá, né? Claro. E assim, a gente vai trabalhando assim nesse sentido, né? O ano passado mesmo, quando a gente estava lá junto, por conta do TCC sobre o Aliança, o César destacou muito isso, né? De que o Aliança não ia conseguir ser sempre um clube formador, porque não tinha o dinheiro para isso. Então, agora, quem sabe, assim, com essa parceria pode melhorar as coisas, né, Patrícia? Exatamente isso. Eu queria que você, antes de a gente começar a falar da pandemia, eu queria que você nos dissesse qual que era o cenário do futebol feminino aqui em Goiás antes da pandemia. Olha, foi assim, estava assim, no melhor auge, né, futebol feminino, assim, pelo menos para a gente, né, que tinha subiu o Goiás, tudo. Mas devido à Copa do Mundo, né, foi em 2019, foi o ano passado, né, em julho, então a Copa do Mundo deu um up, né, em todas as meninas, nos clubes, né, você só vê muita gente praticando, muita gente envolvida, muita gente querendo ver o futebol feminino. Os campeonatos iriam começar, né? Os brasileiros estavam começando aí. Então, eu vejo assim que antes da pandemia o futebol feminino estava realmente, começou o ano muito bem, né? Com com essa questão. Aí depois, com a pandemia, realmente deu como se vê, um balde de água fria, né? Mas, assim, nesses tempos, assim, o futebol feminino ia explodir, né? Porque já tinha o Campeonato Brasileiro da A1 já tinha começado, né? Que já tinha feito 5 rodadas, né? Parou com 5 rodadas, somente o da A2 que teve só uma rodada, né? Então, estava aí, ó, bombando o futebol feminino, né? Só interagir com o pessoal aqui. O Denis Ramos falou lá. Oi, Denis. Denis, é meu primo. O André também foi. Prima Patrícia, sem dúvida, Patrícia. Não entendi, ficou baixo, não entendi. O Denis falando aqui, prima Patrícia, sem dúvida, a melhor. Te elogiar. Ah, sim, é meu primo, lá de São Paulo. Obrigada, Denis, é o corredor. Muito bem, atleta nosso, atleta da família também. Ah, tá vendo? Pois é, e agora, assim, o futebol feminino no mundo todo, especificamente no Brasil, é sempre ali muita batalha para ter alguma visibilidade, né? Desde sempre. Você, melhor do que ninguém, sabe dizer sobre isso. E agora, com essa pandemia, eu queria que você nos dissesse como que tá? Assim, a CBF se posicionou em relação a campeonato, em relação a investimento. Teve um posicionamento da CBF em relação a isso? Como que tá agora? Assim, com a questão da pandemia, o primeiro caso, assim, a CBF, ela posicionou, eu acho que ela posicionou bem, porque logo que teve a primeira rodada, né? Teve a primeira rodada, e ela já se
pensando no bem-estar de todos os atletas, de todas as equipes, né, resolveu parar, né? E aí, como o masculino também resolveu parar, e ele parou também o feminino, porque eu acho que ele entende que faz parte também da coisa. E a CBF também, ela está, como se diz, logo no começo, ela já houve muita gente interpelando, que ia ser do feminino e tudo, e ela já prontamente né, já investiu, quer dizer, investiu, não, deu uma ajuda de custo para as equipes, né? Que foi de 50 mil para cada equipe que está na A2 e 120 mil para cada equipe que está na A1, né? E que esse dinheiro fosse repassado para a questão do futebol feminino, né? Que muitos aí, presidentes de clubes aí, entenderam que o dinheiro estava indo para o clube. Mas era uma ajuda, né, para o futebol feminino. É claro que lá vai para o clube, mas que é para o clube que invista no futebol feminino. Alguns, né, alguns presidentes aí de clubes, né, interpretaram isso mal, né, devido a problemas que eles têm lá no clube, né, e aí realmente muitos, né, fizeram, muitos não vou falar muitos não, porque eu estou sendo injusta, né, alguns, né, presidentes só, que não repassou para as meninas, né, o montante, assim, é uma ajuda de custo, né. Aqui para a gente, né, Daniela, que é igual eu tô falando assim, o Goiás é uma equipe muito grande, enorme, estrutura enorme. E assim, logo que a gente fez, né, que ele nos levou para lá para gerir lá o departamento feminino, a primeira coisa que ele já falou foi que ia profissionalizar todas as atletas, né? Isso para nós foi um ganho excepcional, porque a maioria dos clubes, né, que tem no Brasil, e muitos aí de coisa, não profissionalizou suas atletas. E o Goiás não, o Goiás fez questão de profissionalizar todas as atletas, são todas profissionais, todas têm carteira assinada, né, contrato, né, o contrato nosso vai até, alguns têm até o final do ano, outras só até julho, que era o contrato que tem do Campeonato Brasileiro, né, e o Goiás nos atendeu muito bem nisso, né? Não deixou, nós não temos. Todo mundo está com salário em dia, comissão técnica e atletas, estão todos com salário em dia. Teve aquela redução de salário, né? Mas é que aí o outro, o emergencial, né? 30% o Goiás paga, 70% foi o bem, né? O benefício do federal. Então, todas estão em dia. E a CBF, né, ela disponibilizou, agora assim, como nós, né, é igual falando assim, para o Goiás coube 50 mil, né? Então, foi para o Goiás, eu não sei o que se ele tem que fazer, o dinheiro foi lá para o Goiás, o que interessa é que nós, jogadores, a comissão técnica, todo mundo, estamos com o salário em dia, né? E aí, independente, até porque esses 50 mil, né, vai um mês só de salário da nossa folha de pagamento, né? Então, ele está cobrindo até muito mais do que a CBF mandou, né? Outra coisa que a CBF ajudou também as meninas foi uma questão de uma cesta básica também, né? Que deu para as meninas, para cada atleta, né? Cada atleta recebeu uma cesta básica também. Então, eu sei assim que para falar assim de questão do CBF, eu acho que ela está agindo corretamente. Até porque nós estamos vivendo uma coisa nova, né? Para nós é nova, né? Essa questão da pandemia. É uma questão de saúde, e eu acho que você está preservando a saúde das atletas, e coisa que eles têm assim, eles estão preservando isso, né? Por isso que eu acho que até hoje, né? Mais na frente a gente vai falar, né? Que falaram. Eles estão tratando a gente como direitinho, assumindo direitinho o que eles têm que fazer. E eu não tenho nada assim aclamado essa questão da CBF, não. Né? Do jeito que tem que ser mesmo. Foram muitos anos aí com muita dificuldade. O Léo Soares fez um comentário aqui na nossa live. Ele disse o seguinte: acredito que com a obrigatoriedade dos clubes no feminino, após pandemia terá uma continuidade assídua.
Você concorda com a opinião do Léo Sá? Concordo, concordo. Daniela, não tem mais jeito. Futebol feminino não tem mais volta. Amém. Não tem mais volta, não tem. Porque, assim, daqui para frente vai ser só crescer. Porque, olha só, por trás de tudo isso, dessa obrigatoriedade que a CBF impôs, que veio através da Conmebol, que veio através da FIFA, né? Quer dizer, nós estamos amparadas por leis bem superiores. Quem é que vai chegar aqui e falar, vamos acabar com o futebol feminino? Não tem como mais. Você entendeu? O futebol feminino só vai para frente agora. E assim, quando antes da pandemia, né? Agora, muita gente pensa que depois vai acabar, que muitos times acabam. Não. O futebol feminino vai, nós fomos privados de jogar futebol, né? Um tempão. E nem por isso deixamos de praticar o futebol, né? Foi imposto agora a lei. Agora uma lei que vem, que favorece todo o crescimento do futebol feminino, não tem como voltar mais atrás, né? Outra coisa também, eu penso assim, que nós somos hoje, você vê, nós somos 52 equipes, né? Dentro do futebol feminino que disputa um. Nós temos as 16 equipes que disputam a dois, fora as outras equipes, sei lá. Então, não tem como alguém chegar e falar assim, não, o futebol feminino vai acabar e tudo. Não tem como, porque daqui para frente é só crescimento, né? Então, eu não imagino isso, não. E tem todas, só nós temos aí duas pessoas, assim, que eu falo porque eu já vi entrevistas, já vi como eles tratam futebol, que é o presidente da FIFA, né? O francês lá, não sei falar muito nenhum dele, não. Só conhecer, eu sei que ele é ótimo. E nós temos também o caboclo da CBF também, porque ele apoia o futebol feminino, entendeu? Do jeito dele, ou da maneira dele dirigir tudo, ele apoia o futebol feminino. E tem o da FIFA lá, o francês lá, que também apoia o futebol feminino. Então, essas pessoas que são os masters do futebol feminino e que estão apoiando o futebol feminino, então eu não vejo que vai acabar. Pode haver um ou outro, assim, igual tem o presidente lá do Vitória, da Bahia, com toda aquela sua ignorância, né, e tudo, que vai fazer aquilo, mas ele é um no meio de muitos outros que apoiam. Então, a gente tem que aproveitar essas pessoas que querem elevar o futebol feminino, não essas aí a gente esquece e joga para lá. Pois é, Patrícia, e não falando dessa realidade, então, Goiás, o clube masculino, voltou aos treinamentos há umas 3 semanas. E a equipe feminina, como é que tá nessa questão? A questão do feminino, nós ainda não temos, assim, uma possível volta. Até porque nós estamos esperando um parecer da CBF, né? O Goiás deixa claro... porque é o seguinte, se a CBF, né? A CBF tem que dar um parecer assim, se ela vai dar continuidade no campeonato, o que ela vai fazer, porque a gente só pode trabalhar mediante ao que a CBF falar. Porque é o seguinte, porque de qualquer jeito nós vamos ter o nosso tempo, né, para voltar à forma física e tudo, vai ser começar do zero de novo, né? Então a gente tem que esperar primeiro esse parecer da CBF. Porque a gente, até hoje, assim, a gente tem um contato com o pessoal lá e eles falam que até hoje eles ainda não resolveram, porque no masculino, você vê o tanto de regras, o tanto de coisa que é para o masculino, né? Para o feminino vai ser a mesma coisa. E assim, e todo mundo sabe que a realidade do feminino e do masculino pode ser, nós do Goiás, eu tenho certeza que nós vamos ter. A mesma estrutura que dá para o masculino vai dar para nós. Mas muitas equipes não vai ter a estrutura para poder fazer tudo, né? Todos os trâmites, né? Sanitários para a gente poder voltar aos treinamentos, para fazer coisa. Então, muitas equipes femininas vão ter essa dificuldade, né? Para voltar. Justamente por causa disso. Porque alguns clubes não têm. Nós somos assim, disputando agora, igual eu falei para vocês, são 88 equipes. 78, não sei, perdi a conta aqui, que disputa o campeonato.
Mas poucos aqui, poucos que têm a estrutura que o Goiás tem, que o Corinthians tem, que o Santos, tem o 3B da Amazônia lá, que tem. O único que eu sei que está treinando, sabe, Daniel, é o 3B da Amazônia, porque lá ele tem, lá eu conheço, lá eu já fui até lá. O Bosco lá, que é o presidente do clube, ele tem uma estrutura preparada só para o feminino. É de dar inveja a muita gente. Ele tem uma estrutura lá e ele só trabalha com o feminino. E lá o alojamento, as meninas são a maioria de fora. Então elas já estão ali, então morava lá, ele tem uma estrutura, eles têm o alojamento lá, o estádio é do lado do alojamento, ele tem academia, tudo lá. Então, para ele é muito mais fácil, ele está treinando. Mas para a gente é muito difícil aqui no Brasil essa condição, aqui que eu falo das outras equipes, né? Do Brasil. E o Goiás, é igual falando para você, enquanto a CBF não definir como que vai ser, o que dia que vai ser, quando vou falar, não tem como a gente chamar as meninas para voltar ao treino, né? Para voltar lá para treinar. Nós só podemos chamar o dia que a CBF decidir isso, né? E assim, eu vejo lá, eu já vi cogitando, ouvi só cogitando os grupos que a gente tem, que eles estão pensando em fechar os grupos numa cidade só, tá? Tipo assim, o nosso grupo, né, fecha numa cidade só, faz um torneio ali de 2 em 2 dias, joga um jogo, e aí depois vai tirando assim, ó, tá? Tirando as equipes. Você entendeu como é que é? Você entendeu? Aí pega os grupos, vai tirando, e vai fazendo. Eu ouvi falando isso aí, mas não tem nada de concreto isso, né? Isso aí é só uma possibilidade, que poderia ser para não ver. Mas pode ser também que eles cheguem assim e falem assim, ó, vamos deixar isso aqui, vamos começar só em janeiro do ano que vem. Eles podem chegar e fazer isso, né? Então, tá uma incógnita, tá? Eu já vou continuar, já vai falar sobre a pandemia, mas antes tem umas perguntas aqui, só para a gente não perder o time das perguntas do pessoal. A Miranda perguntou qual idade para fazer testes. Acho que você pode responder, tanto no Aliança quanto no Goiás, qual que é a idade que a menina pode fazer testes? Olha, é igual assim, lá no Aliança, a gente não faz teste, né? Nem teste, nem seletivo e tudo. Lá é um espaço aberto para jogar. A menina que quiser jogar futebol, ela vai lá. Ela joga lá, ela vai aprender. Por isso que lá a gente começa com 10 anos, né? A partir de 10 anos, se tiver interessada, pode nos procurar lá que vai jogar. A gente tem a nossa escolinha lá, a partir de 10 anos. E assim, para poder chegar no Goiás, se for atleta, ela tem que ter um currículo, né? Para jogar no atleta. Tem que ter um currículo, ela tem que passar para. A gente vai ver vídeos, ver se ela jogou aonde que ela jogou e tudo, para poder entrar na equipe que já está montada agora, né? Então, tem duas vertentes. Para o Aliança, não tem teste, ela pode ir lá. Para poder entrar no Goiás, precisa dessa questão do currículo. Porque a gente tem que, como a gente já está no profissional, vai assinar carteira, a gente tem que ver currículo, a gente tem que ver vídeos, ver da onde que ela é e tudo, para poder passar por uma avaliação lá. E aí ela vai, depois que a gente vê o currículo, ela vai lá, passa por uns 2, 3 treinamentos lá com a nossa treinadora, que é a Cristiane, e aí ela faz essa avaliação, né, no Goiás. Mas lá no Aliança, não precisa de avaliação. E assim, como a gente tem a nossa base lá no Aliança, né, a gente está lá à disposição de todas as meninas que queiram começar a jogar, ou até aquelas que têm vontade de jogar e nunca teve coragem de ir. Nós estamos lá abertos para isso. Ainda não vamos falar de pandemia, não sei se você acompanhou hoje a escolha da sede da Copa do Mundo 2023. Aí, Não. Alves aqui, assessor do Vila Nova, perguntando como você vê a desistência do Brasil para concorrer à sede da Copa do Mundo de 2023. O Brasil desistiu, aí a Austrália e a Nova Zelândia foram as contempladas, que entraram em parceria, né? Foi. Eu vi isso aí depois a Colômbia também perdeu. Tudo. Bom, eu assim, sabe, eu não, assim, é uma opinião minha, não é de gestora, né? É uma opinião minha, da Patrícia aqui.
sobre a questão do Brasil ter desistido. Eu acho que foi uma boa o Brasil ter desistido, e eu vou falar por quê. Nós ainda não temos, não é que nós ainda não tratamos o futebol feminino como ele merece. Eu falo assim, o Brasil, você entendeu? No sentido de torcedores, de empresários, sabe? Assim, as pessoas que comandam, de dirigentes, certo? Eu acho que nós ainda estamos amadurecendo o futebol feminino. A partir do momento, né, que as pessoas derem mais valor ao futebol feminino aqui no Brasil, né, assim como dá para o masculino, aí eu acho que é bom trazer uma Copa do Mundo para cá. Agora, enquanto o Brasil tratar, né, os empresários, o pessoal não investe no futebol feminino, né? Os empresários não querem investir no futebol feminino porque não tem retorno, né? Não tem retorno. Então, enquanto não tiver empresário investindo, enquanto tiver torcedor que vai lá para a beira do campo para falar que é lugar de mulher em cozinha, né? Porque a gente, apesar de tudo, ainda tem uns que ainda faz isso, né? Que acha que lugar de mulher não é lá. Então, enquanto tiver essas pessoas, enquanto tiver dirigente que ainda não trata as atletas com remuneração, não dá um alojamento digno, você entendeu? Então, nós ainda estamos engatinhando nesse sentido. Então, quando for valorizado, quando tiver assim, aí eu acho que o Brasil merece sediar uma Copa do Mundo. E eu não achei ruim a CBF, né? Ela tomou decisão certinha, nós vamos vir de uma pandemia, vai ter uma recessão muito grande, não agora aqui, porque vai ser o ano que vem. E o Brasil, gente, não vai dar conta, não, né? Então, eu achei interessante. E lá na Nova Zelândia, né, e Austrália, eu tenho certeza que lá é valorizado o futebol feminino. Eu vejo porque a gente acompanha, né, vê a questão da Austrália, quando vem jogar as Copas e tudo, assim, outra realidade. Então, lá foi merecido mesmo lá ganhar, entendeu? Entraram como favoritos já, né? Tinham 5 concorrentes, o Brasil desistiu, o Japão desistiu, ficou só a Colômbia. A Colômbia teve um saldo muito baixo, né, nessa questão, né? Dá boa noite aqui, doutor Maurílio Teixeira, presidente do IGOD. Ele perguntando para você, Patrícia, o curso de gestão esportiva do IGOD ajudou você na gestão do futebol feminino? Bastante, doutor Maurílio. Prazer, viu, falar com vocês. Não, muito, muito, né, Daniela, assim, a gente vai... Eu, antes de fazer o curso de gestão, né, o Instituto já promovia um ciclo de palestra, igual com o doutor Paulo Pinheiro, que faz um trabalho excelente, né, no IGODD. O doutor Paulo Pinheiro sempre fazia os convites, eu sempre estava participando das palestras, e aí logo surgiu o curso de gestão, né? E assim, eu já falando para eles lá, e eles falaram, por que você está aqui? Eu falei, tô vendo uma boquinha aí, tá vendo? Eu fiz o curso de gestão, sempre pensando assim, não assim, pensando mesmo na aliança, né? E hoje aqui eu estou aqui, né? Sendo gestora do Goiás, que foi de muito, né? Para mim foi um ganho, né, no futebol feminino, tá lá gerindo o departamento feminino do Goiás. Então, valeu demais, viu, doutor Maurício? Todos aqueles aprendizados, né, que eu fiz lá. Sempre a gente está colocando em evidência, sempre que mas o Luiz, quando a gente vai falar alguma coisa, eu falo assim, você não lembra do curso lá de gestão? Então, a gente sempre toca essas coisas, assim, foi muito bom. E aí, além do curso de gestão, né, Daniela, eu fiz em outubro, né, o curso da licença C da CBF, né, da Academy. Então, eu e a Cristiane Guimarães, que é a nossa treinadora, né, nós somos as primeiras mulheres aqui do estado de Goiás, né, a ter licença C da CBF Academy, né, que foi semana passada, que o pessoal já deu as notas e tudo, então nós passamos, né? Agora só gerir. Vamos ver, tentar a licença B agora, né? Mas eu não quero... Exatamente o quê? Essa licença C é assim, existe um grupo de professores, né? Super capacitados, viu? É muito bom mesmo. São igual o pessoal aí do curso de gestão do professor Maurílio. Então, são pessoas assim que dá. A CBF Academy é uma
uma instituição onde que ela promove cursos, né? Preparação física, gestão, treinador, tá? E tem essa chancela da CBF, né? Então, os professores são todos, assim, mestrado, doutorado, são muito entendidos de futebol. E a gente começa da licença C para ser treinador, né? A gente começa da licença C, aí tem a licença B, tem a licença A e a PRO, né? Que é os treinadores, né? De seleções que fazem. Então, tudo isso é uma graduação, assim, para ser atuar, né, como treinador. Inclusive, aqui em Goiás, assim, que não tem essa exigência, né? Mas lá em São Paulo, por exemplo, para você dar aula para categorias de base, né, igual a gente tem o Aliança, né, que tem os meninos lá, para a gente dar, lá em São Paulo, eles exigem que os professores tenham a licença C, porque é qualificar, né, os profissionais que estão trabalhando com criança, porque o pessoal pensa que para trabalhar com criança pode ser qualquer um, e não pode. Você tem que ter qualificação, porque você está trabalhando com fundamento, com a base, com a estrutura. Você está trabalhando ali com, sabe? Então, não é qualquer uma pessoa que pode chegar lá e ensinar a criança. Você tem que ter qualificação. E aí a gente começou, e eu mas a Cristiane e o Luiz, né, nós fizemos em outubro do ano passado aqui. É um custo muito alto, mas a gente conseguiu fazer porque foi aqui em Goiás, né, aqui em Goiânia, então deu para fazer certinho. Então, mas eu recomendo, quem tem interesse em ser treinador ou treinadora aí, que faça, a melhor questão é o conhecimento. Se você precisa de qualificar, acho que é em todas as instâncias, né? Você precisa se qualificar para você atingir se você quiser atingir um objetivo melhor, com mais sucesso, você tem que pegar e qualificar. E é bem legal a gente falar isso aqui, Patrícia, porque às vezes as pessoas têm uma ideia muito errada do que é o futebol, né? A gente acha que, Uhum. vou ali gerir, tá tudo. É, E isso já caiu não, há muito tempo. Tem muito estudo, muita coisa envolvida no futebol feminino demais. Então é muito bom a gente falar sobre isso. O doutor Maurílio fez um comentário aqui sobre você, falando que é uma batalhadora em prol do futebol feminino, merece o nosso respeito e admiração. E eu assino embaixo. Tem um pessoal dando obrigada. aqui, o já.ck9833. Boa noite. Isso, deixa eu te falar, ela é lá uma atleta nossa do Japão, acho que é a mãe dela ou ela. Ela é lá do Japão. Então, antes da pandemia, a gente estava conversando para ela vir atuar no Goiás. Só que aí deu a questão da pandemia, ela não pôs. Então, ela sempre acompanha a gente. Um abraço aí para ela, Jaqueline. Ela é do Japão, tá vindo aí. Acabou a pandemia, nós vamos ver se ela vem para jogar com a gente. Mas agora com essa, né, a questão, né? Sim. Aqui também a Laine Oliveira, dando boa noite a todos. Boa noite para você também. Boa noite. Voltando agora sobre a questão da pandemia, tem algumas coisas para ver com você. Em relação às jogadoras, né? Porque, assim, para ser uma jogadora de futebol, tem todo um preparo físico muito grande. Eu queria saber com você como que está essa situação agora. As jogadoras estão tendo um acompanhamento? Como que está fazendo para ter esse controle? Tá, sim, assim, logo quando veio a pandemia, né, as nossas atletas, o Goiás, né, preservando bem a questão da saúde delas, pediu para elas não evitarem aglomeração, nada, para fazer o treinamento em casa mesmo, né? Então, a priori, as meninas estavam fazendo a parte física que foi orientada pela Ana Júlia, né? A Ana Júlia toda semana manda planilha para elas, até hoje, né? Manda a planilha para elas dos trabalhos que são feitos, né? No começo teve essa questão para as meninas não fazer corridas em parques, não fazer, sair de perto da sua casa para poder fazer, né? Mas aí de um tempo para cá ele já liberou essa questão de já estar trabalhando no ambiente já aberto. Mas no começo a gente ficou trabalhando mais dentro de casa, né? Depois é que saiu para fazer as corridas no parque, né, em praça, mais no lugar, com toda a preservação que
esses pessoal de saúde orienta, né? E a Ana Júlia, ela passa a planilha e vem acompanhando elas, né? A gente faz através do grupo de WhatsApp, né? Fica fazendo o acompanhamento com elas, elas dão um feedback para a Ana Júlia. Nós temos também algumas atletas, muitas, nós temos 7 atletas, Daniela, que foram embora para, estavam na casa de atletas e elas retornaram para suas cidades, né, de origem, para ficar perto dos pais e tudo para acompanhar, né? Então, nós temos 6 atletas, acho que 7 atletas que estão fora daqui, né, de Goiânia, elas estão nas suas casas, né, com os pais. E aí, as que ficaram aqui fazem o trabalho dentro de casa aqui mesmo e tudo, e acompanhando, assim, algumas têm um personal por elas mesmas, né, contratou para trabalhar e trabalham tudo dentro da legalidade, tudo certinho, né? Então, elas estão fazendo esse trabalho aí. Porque, assim, não tem como, sabe? A gente pegar e esperar que acabe isso ou não acompanhar para poder fazer. Elas têm que fazer alguma coisa, né? Tem que trabalhar, porque senão, quando for para a gente começar, porque que eu me lembro, sabe, Daniela, nós nunca, eu acho que todo mundo sabe disso, ninguém nunca ficou tão parado assim. Elas mesmas podem falar aí para você. A gente no Aliança, quando a gente já ficava no Aliança, a gente só dava 15 dias de intervalo, né, do final do ano, nem em julho, quando é férias, a gente parava, sabe? Então, a gente sempre estava ativo. Então, eu acho que esse período é sendo muito difícil para elas, porque elas gostam, assim, antes de tudo, elas gostam de ser ativas, assim, de jogar. Nossa senhora, tanto, pessoal, as do Aliança, então, as do Goiás tá mais assim, porque elas, né, mas as do Aliança, o WhatsApp só fica lá, que dia que vai voltar, quando é que a gente vai jogar, tá? Já tem uma ideia de quanto é, mas infelizmente, né, a gente não, é uma coisa que a gente não esperava, né, que acontecesse, mas que está aí, e a gente tem que pegar e nós vamos ter que readequar de novo quando acabar, né? Porque não é fácil. Temos aqui o Dr. Maurílio convidando todas as atletas, não só as atletas, mas quem está nos assistindo também, a se associarem ao IGOD, Instituto Goiano de Direito Desportivo. Ele colocou o site aqui, que é o www.igod.com.br. Ou qualquer dúvida que tiver também, é só mandar um direct para a gente, que a resposta é imediata. O Matheus Alves falando parabéns pelo ótimo papo. Você faz um trabalho incrível, Patrícia, o assessor do Vila Nova. A Jaque, a jogadora que você falou que está nos acompanhando, disse que gostaria de assistir até o final, mas tem que trabalhar. Desejando muito sucesso e amor e mandando abraços. Muito obrigada pela participação. Jaque, Patrícia, agora são 7h38, nossa live vai até às 7h45. Eu queria que você nos falasse, assim, o Campeonato Goiano, geralmente, é no finalzinho do ano, né? Novembro? Setembro. Geralmente eles marcam para setembro, mas geralmente começa outubro, novembro. É lá o finalzinho mesmo. Eu queria que qual é a expectativa? Assim, dá para planejar alguma coisa? Qual que é a sua imagem? Assim, o que você pensa para depois da pandemia? Claro, só projetando mesmo, porque agora não dá para saber quando isso vai acabar, né? Olha, tá, é muito difícil, né, responder isso para vocês, mas é assim, eu não vejo, eu não. Oi, Patrícia. Oi, Dani. Tudo bem? Travou um pouco aqui. Agora eu vou... Vou encaixar ele aqui, o celular aqui. Mas tá bom, tá aqui, tá legal. E aí, como é que tá? Tudo certo. Quando eu vi lá Daniela, o nome, né? E eu falei, mas a Daniela já tá no IGODD? Só para quem tá assistindo saber,
Só para quem está assistindo saber aqui, avisar o pessoal, meu TCC foi sobre o Aliança Futebol Clube, e aí eu e a Patrícia tivemos um contato muito direto, né, Patrícia? Sobre a história Isso. do clube, no final do ano Uhum. passado, foi muito rico. Foi ótimo aquele TCC, muito bom, gostei. Assim, ver a história do Aliança ser contada, né, na voz de outras pessoas se interessar pelo Aliança, não só pelo Aliança, né, mas o futebol feminino em si, né. Dá, ao mesmo tempo que dá orgulho, dá esperança, né? Quando fala em futebol feminino, então, só de falar que quer falar sobre futebol feminino. Seu áudio ficou um pouco baixo, Patrícia. Ah, melhorou ou não? Melhorou não? Então, o pessoal já está entrando aí. Hoje a nossa live é com a Patrícia Menezes, ela é gestora de futebol feminino no Goiás Esporte Clube e é presidente do departamento feminino no Aliança Futebol Clube também. Uma história riquíssima no futebol feminino no Goiás. Peraí que o vídeo dela deu uma travadinha aqui. Peraí, é porque tô tentando arrumar um lugar aqui para pôr o celular. Enquanto isso, nossa live terá 45 minutos. Às 7h45 a gente encerra o roteiro aqui, mas qualquer pergunta que alguém tiver a qualquer momento, a Patrícia pode respondê-las, né, Patrícia? Sim, claro, com certeza. Então, tá. Eu já te apresentei aqui um pouquinho, mas queria que essa apresentação viesse de você. Queria que você se apresentasse ao pessoal. Bom, né, assim, eu sou a Patrícia Menezes, há 40 anos eu lido com futebol feminino, né? Eu sou formada em educação física, né? E sou casada, tenho 3 filhas, né? Que me ajudam muito. Então, a minha vida é o futebol feminino, né? Então, assim, tudo que se diz futebol, a paixão que a gente tem, minha família foi feita, construída dentro do futebol. Então, tudo para mim é o futebol, né? Já parte daí, né? A minha família foi construída dentro do futebol. Então, a minha vida é isso. Agora eu estou há 30 anos que eu estava com a Aliança, né? Fazendo parte da Aliança, e agora no começo do ano nós somos convidados para gerir o Departamento Feminino do Goiás, que para a gente é uma honra muito grande estar representando o melhor do Centro-Oeste. E assim, e sem deixar também a questão do Aliança, né? Que o Aliança continua, quero deixar bem claro que às vezes as pessoas, né, têm assim, vai acabar com a Aliança. Não, o Aliança está. Nós vamos somar mais pessoas, né? Agora tem o Goiás, tem a Aliança, nós sempre tivemos, né, várias meninas, um elenco assim, bem grande, que sempre dá para fazer 2 estruturas sem, né, prejudicar nenhuma e nem outra, né? Então, essa parceria foi feita agora em janeiro, né? E aí a gente está aí. A Aliança não acabou, nós tem trabalho paralelo com a Aliança e a gente está à frente, né? A minha filha, e como gestor lá do Goiás, eu deixei a presidência da Aliança, porque aí não poderia ter esse vínculo, né? Mas eu não deixei de atuar dentro da Aliança. O Aliança segue paralelo, né? A minha filha assume e eu vou dirigindo também o Aliança na medida do possível. O que é o interessante aí, Daniela, para a gente deixar bem claro é que agora, com toda essa estrutura, com todo esse empenho que o Goiás deu para a gente tem, assim, as nossas meninas feitas por nós, né? Aqui em Goiás, né? No Aliança, elas não vão precisar ter que sair daqui e jogar em São Paulo, jogar no Rio de Janeiro ou Paraná, qualquer que ela fosse. Agora não, agora elas têm aqui o Goiás Esporte Clube, que dá uma estrutura boa, né? Tem estrutura, tem tudo. Então, independente disso, elas não vão ter que sair daqui para ir jogar fora. Elas vão ter o próprio, né, a própria estrutura aqui dentro do estado de Goiás mesmo. Porque nós temos várias, né, atletas nossas que nos deixam, né, para poder jogar fora. E agora sim, com o Goiás, não, agora já vai ter lá. E o Aliança continua paralelo, fazendo o mesmo trabalho que a gente fazia, trabalhando a nossa base, tendo nossa escolinha, né?
A menina que sobressair lá no Aliança, é claro que a gente leva lá para o Goiás para ter um valorizado lá, né? Claro. E assim, a gente vai trabalhando assim nesse sentido, né? O ano passado mesmo, quando a gente estava lá junto, por conta do TCC sobre o Aliança, o César destacou muito isso, né? De que o Aliança não ia conseguir ser sempre um clube formador, porque não tinha o dinheiro para isso. Então, agora, quem sabe, assim, com essa parceria pode melhorar as coisas, né, Patrícia? Exatamente isso. Eu queria que você, antes de a gente começar a falar da pandemia, eu queria que você nos dissesse qual que era o cenário do futebol feminino aqui em Goiás antes da pandemia. Olha, foi assim, estava assim, no melhor auge, né, futebol feminino, assim, pelo menos para a gente, né, que tinha subiu o Goiás, tudo. Mas devido à Copa do Mundo, né, foi em 2019, foi o ano passado, né, em julho, então a Copa do Mundo deu um up, né, em todas, nas meninas, nos clubes, né, você só vê muita gente praticando, muita gente envolvida, muita gente querendo ver o futebol feminino. Os campeonatos iriam começar, né? Os brasileiros estavam começando aí. Então, eu vejo assim que antes da pandemia o futebol feminino estava realmente, começou o ano muito bem, né? Com com essa questão. Aí depois, com a pandemia, realmente veio como se viu um balde de água fria, né? Mas, assim, nesses tempos, assim, o futebol feminino ia explodir, né? Porque já tinha o Campeonato Brasileiro da A1 já tinha começado, né? Que já tinha feito 5 rodadas, né? Parou com 5 rodadas. Somente o da A2 que teve só uma rodada, né? Então, estava aí, ó, bombando o futebol feminino, né? Só interagir com o pessoal aqui. O Denis Ramos falou lá. Oi, Denis. Denis, é meu primo. O André também foi. Prima Patrícia, sem dúvida, é melhor. Patrícia. Não entendi, ficou baixo, não entendi. O Denis falando aqui, prima Patrícia, sem dúvida, a melhor. Te elogiar. Ah, sim, é meu primo, lá de São Paulo. Obrigada, Denis, é o corredor. Muito bem, atleta nosso, atleta da família também. Ah, tá vendo? Pois é, e agora, assim, o futebol feminino no mundo todo, especificamente no Brasil, é sempre ali muita batalha para ter alguma visibilidade, né? Desde sempre. Você, melhor do que ninguém, sabe dizer sobre isso. E agora, com essa pandemia, eu queria que você nos dissesse como que tá? Se o CBF se posicionou em relação a campeonato, em relação a investimento. Teve um posicionamento da CBF em relação a isso? Como que tá agora? Assim, com a questão da pandemia, o primeiro caso, assim, a CBF, ela posicionou, eu acho que ela posicionou bem, porque logo que teve a primeira rodada, né? Teve a primeira rodada, e ela já se pensando no bem-estar de todas as atletas, de todas as equipes, né? Resolveu parar, né? E aí, como o masculino também resolveu parar, e ele parou também o feminino, porque eu acho que ele entende que faz parte também dessa coisa. E a CBF também, ela está, como se diz, logo no começo, ela já houve muita gente interpelando, que ia ser do feminino e tudo, e ela já prontamente já investiu, quer dizer, investiu, não, deu uma ajuda de custo para as equipes, né? Que foi de 50 mil para cada equipe que está na A2 e 120 mil para cada equipe que está na A1, né? E que esse dinheiro fosse repassado para a questão do futebol feminino, né? Que muitos aí, presidentes de clubes aí, entenderam que o dinheiro estava indo para o clube. Mas era uma ajuda, né, para o futebol feminino. É claro que lá vai para o clube, mas que é para o clube que invista no futebol feminino. Alguns, né, alguns presidentes aí de clubes, né, interpretaram isso mal, né, devido a problemas que eles têm lá no clube, né, e aí realmente muitos, né, fizeram, muitos não vou falar muitos não, porque eu estou sendo injusta, né, alguns, né, presidentes só, que não repassou para as meninas, né, o montante, assim, é uma ajuda de custo, né,
aqui para a gente, né, Daniela, que é igual eu tô falando assim, o Goiás é uma equipe muito grande, enorme, estrutura enorme. E assim, logo que a gente fez, né, que ele nos levou para lá para gerir lá o departamento feminino, a primeira coisa que ele já falou foi que ia profissionalizar todas as atletas, né? Isso para nós foi um ganho excepcional, porque a maioria dos clubes, né, que tem no Brasil, e muitos aí de coisa, não profissionalizou suas atletas. E o Goiás não, o Goiás fez questão de profissionalizar todas as atletas, são todas profissionais, todas têm carteira assinada, né, contrato, né, o contrato nosso vai até, algumas têm até o final do ano, outras só até julho, que era o contrato que tem do Campeonato Brasileiro, né. E o Goiás nos atendeu muito bem nisso, né? Não deixou, nós não temos. Todo mundo está com salário em dia, comissão técnica e atletas, estão todos com salário em dia. Teve aquela redução de salário, né? Mas é que aí o outro, o emergencial, né? 30% o Goiás paga, 70% foi o bem, né? O benefício do federal. Então, todas estão em dia. E a CBF, né, ela disponibilizou, agora assim, como nós, né, é igual falando assim, para o Goiás coube 50 mil, né? Então, foi para o Goiás, eu não sei o que se ele tem que fazer, o dinheiro foi lá para o Goiás, o que interessa é que nós, jogadores, a comissão técnica, todo mundo, estamos com o salário em dia, né? E aí, independente, até porque esses 50 mil, né, vai um mês só de salário da nossa folha de pagamento, né? Então, ele está cobrindo até muito mais do que a CBF mandou, né? Outra coisa que a CBF ajudou também as meninas foi uma questão de uma cesta básica também, né? Que deu para as meninas, para cada atleta, né? Cada atleta recebeu uma cesta básica também. Então, eu sei assim que para falar assim de questão do CBF, eu acho que ela está agindo corretamente. Até porque nós estamos vivendo uma coisa nova, né? Para nós é nova, né? Essa questão da pandemia. É uma questão de saúde, e eu acho que você está preservando a saúde das atletas, e coisa que eles têm assim, eles estão preservando isso, né? Por isso que eu acho que até hoje, né? Mais na frente a gente vai falar, né? Eles estão tratando a gente como direitinho, assumindo direitinho o que eles têm que fazer. E eu não tenho nada assim aclamado essa questão da CBF, não. Né? Do jeito que tem que ser mesmo. Foram muitos anos aí com muita dificuldade. O Léo Soares fez um comentário aqui na nossa live. Ele disse o seguinte: acredito que com a obrigatoriedade dos clubes no feminino, após pandemia terá uma continuidade assídua. Você concorda com a opinião do Léo Soares? Concordo. Daniela, não tem mais jeito. Futebol feminino não tem mais volta. Amém. Não tem mais volta, não tem. Porque assim, daqui para frente vai ser só crescer. Porque, olha só, por trás de tudo isso, dessa obrigatoriedade que a CBF impôs, que veio através da Conmebol, que veio através da FIFA, né? Quer dizer, nós estamos amparadas por leis bem superiores. Quem é que vai chegar aqui e falar, vamos acabar com o futebol feminino? Não tem como mais. Você entendeu? O futebol feminino só vai para frente agora. E assim, quando antes da pandemia, né? Agora, muita gente pensa que depois vai acabar, que muitos times acabam. Não. O futebol feminino vai, nós fomos privados de jogar futebol, né? Um tempão. E nem por isso deixamos de praticar o futebol, né? Foi imposto agora a lei. Agora uma lei que vem, que favorece todo o crescimento do futebol feminino, não tem como voltar mais atrás, né? Outra coisa também, eu penso assim que nós somos hoje, você vê, nós somos 52 equipes, né? Dentro do futebol feminino que disputa um. Nós temos as 16 equipes que disputam a 2, fora as outras equipes, sei lá. Então, não tem como alguém chegar e falar assim, não, o futebol feminino vai acabar e tudo. Não tem como, porque daqui para frente é só crescimento,
né? Então, eu não imagino isso, não. E tem todas, só nós temos aí duas pessoas, assim, que eu falo porque eu já vi entrevistas, já vi como eles tratam futebol, que é o presidente da FIFA, né? O francês lá, não sei falando muito nenhum dele, não. Só conhecer, eu sei que ele é ótimo. E nós temos também o caboclo da CBF também, porque ele apoia o futebol feminino, entendeu? Do jeito dele, ou da maneira dele dirigir tudo, ele apoia o futebol feminino. E tem o da FIFA lá, o francês lá, que também apoia o futebol feminino. Então, essas pessoas que são os masters do futebol feminino e que estão apoiando o futebol feminino. Então, eu não vejo que vai acabar. Pode haver um ou outro, assim, igual tem o presidente lá do Vitória, da Bahia, com toda aquela sua ignorância, né, e tudo, que vai fazer aquilo, mas ele é um no meio de muitos outros que apoiam. Então, a gente tem que aproveitar essas pessoas que querem elevar o futebol feminino, não essas aí a gente esquece e joga para lá. Né? Pois é, Patrícia, e falando dessa realidade, então, Goiás, o clube masculino, voltou aos treinamentos há umas 3 semanas. E a equipe feminina, como é que tá nessa questão? A questão do feminino, nós ainda não temos, assim, uma possível volta. Até porque nós estamos esperando um parecer da CBF, né? O Goiás deixa claro. É porque é o seguinte: se a CBF, né? A CBF tem que dar um parecer assim, se ela vai dar continuidade no campeonato, o que ela vai fazer, porque a gente só pode trabalhar mediante ao que a CBF falar. Porque é o seguinte, porque de qualquer jeito nós vamos ter o nosso tempo, né? Para voltar à forma física e tudo. Vai ser começar do zero de novo, né? Então a gente tem que esperar primeiro esse parecer da CBF. Porque a gente, até hoje, assim, a gente tem um contato com o pessoal lá e eles falam que até hoje eles ainda não resolveram. Porque no masculino, você vê o tanto de regras, o tanto de coisa que é para o masculino, né? Para o feminino vai ser a mesma coisa. Assim, e todo mundo sabe que a realidade do feminino e do masculino pode ser. Nós do Goiás, eu tenho certeza que nós vamos ter. A mesma estrutura que dá para o masculino vai dar para nós. Mas muitas equipes não vai ter a estrutura para poder fazer tudo, né? Todos os trâmites, né? Sanitários para a gente poder voltar aos treinamentos, para fazer coisa. Então, muitas equipes femininas vão ter essa dificuldade, né? Para voltar. Justamente por causa disso. Porque alguns clubes não têm. Nós somos, assim, disputando agora, igual eu falei para vocês, são 88 equipes. 78, não sei, perdi a conta aqui, que disputa o campeonato. Mas poucos que têm a estrutura que o Goiás tem, que o Corinthians tem, que o Santos, tem o 3B da Amazônia lá, que tem. O único que eu sei que está treinando, sabe, Daniela, é o 3B da Amazônia, porque lá ele tem, lá eu conheço, lá eu já fui até lá. O Bosco lá, que é o presidente do clube, ele tem uma estrutura preparada só para o feminino. De dar inveja a muita gente. Ele tem uma estrutura lá e ele só trabalha com o feminino. E lá o alojamento, as meninas são a maioria de fora. Então elas já estão ali, morava lá, ele tem uma estrutura, eles têm o alojamento lá, o estádio é do lado do alojamento, ele tem academia, tudo lá. Então, para ele é muito mais fácil, ele está treinando. Mas para a gente é muito difícil aqui no Brasil essa condição, aqui que eu falo das outras equipes, né, do Brasil. E o Goiás, é igual falando para você, enquanto a CBF não definir como que vai ser, o que dia que vai ser, quando vou falar, não tem como a gente chamar as meninas para voltar ao treino, né, para voltar lá para treinar. Nós só podemos chamar o dia que a CBF decidir isso, né? E assim, eu vejo lá, eu já vi cogitando, ouvi só cogitando os grupos que a gente tem, que eles estão pensando em fechar os grupos numa cidade só, tá? Tipo assim, o nosso grupo, né, fecha numa cidade só, faz um torneio ali de 2 em 2 dias, joga um jogo, e aí depois vai tirando assim, ó, tá?
tirando as equipes. Você entendeu como é que é? Você entendeu? Aí pega os grupos, vai tirando e vai fazendo. Eu ouvi falando isso aí, mas não tem nada de concreto isso, né? Isso aí é só uma possibilidade que poderia ser para não ver. Mas pode ser também que eles cheguem assim e falem assim, ó, vamos começar, vamos deixar isso aqui, vamos começar só em janeiro do ano que vem. Eles podem chegar e fazer isso, né? Então, tá uma incógnita, tá? Eu já vou continuar, já vai falar sobre a pandemia, mas antes tem umas perguntas aqui, só para a gente não perder o time das perguntas do pessoal. A Miranda perguntou qual idade para fazer testes. Acho que você pode responder, tanto no Aliança quanto no Goiás, qual que é a idade que a menina pode fazer testes? Olha, é igual assim, lá no Aliança, a gente não faz teste, né? Nem teste, nem seletivo e tudo. Lá é um espaço aberto para jogar. A menina que quiser jogar futebol, ela vai lá. Ela joga lá, ela vai aprender. Por isso que lá a gente começa com 10 anos, né? A partir de 10 anos, se tiver interessada, pode nos procurar lá que vai jogar. A gente tem a nossa escolinha lá, a partir de 10 anos. E assim, para poder chegar no Goiás, se for atleta, ela tem que ter um currículo, né? Para jogar no atleta. Tem que ter um currículo, ela tem que passar para. A gente vai ver vídeos, ver se ela jogou aonde que ela jogou e tudo, para poder entrar na equipe que já está montada agora, né? Então, tem duas vertentes. Para o Aliança, não tem teste, ela pode ir lá. Para poder entrar no Goiás, precisa dessa questão do currículo. Porque a gente tem que, como a gente já está no profissional, vai assinar carteira, a gente tem que ver currículo, a gente tem que ver vídeos, ver de onde que ela é e tudo, para poder passar por uma avaliação lá. E aí ela vai, depois que a gente vê o currículo, vai lá, passa por uns 2, 3 treinamentos lá com a nossa treinadora, que é a Cristiane, e aí ela faz essa avaliação, né, no Goiás. Mas lá no Aliança não precisa de avaliação. E assim, como a gente tem a nossa base lá no Aliança, né, a gente está lá à disposição de todas as meninas que queiram começar a jogar, ou até aquelas que têm vontade de jogar e nunca teve coragem de ir. Nós estamos lá abertos para isso. Ainda não vamos falar de pandemia, não sei se você acompanhou hoje a escolha da sede da Copa do Mundo 2023. Aí, o Alves aqui, assessor do Vila Nova, perguntando como você vê a desistência do Brasil para concorrer à sede da Copa do Mundo de 2023. O Brasil desistiu, aí a Austrália e a Nova Zelândia foram as contempladas, que entraram em parceria, né? Foi. Eu vi isso aí depois a Colômbia também perdeu, tudo. Bom, assim, sabe, eu não, assim, é uma opinião minha, não é de gestora, né? É opinião minha, da Patrícia aqui, sobre a questão do Brasil ter desistido. Eu acho que foi uma boa o Brasil ter desistido, e eu vou falar por quê. Nós ainda não temos, não é que nós ainda não tratamos o futebol feminino como ele merece. Eu falo assim, o Brasil, você entendeu? No sentido de torcedores, de empresários, sabe? Que assim, as pessoas que comandam, de dirigentes, certo? Eu acho que nós ainda estamos amadurecendo o futebol feminino. A partir do momento, né, que as pessoas derem mais valor ao futebol feminino aqui no Brasil, né, assim como dá para o masculino, aí eu acho que é bom trazer uma Copa do Mundo para cá. Agora, enquanto o Brasil tratar, né, os empresários, o pessoal não investe no futebol feminino, né? Os empresários não querem investir no futebol feminino porque não tem retorno, né? Não tem retorno. Então, enquanto não tiver empresário investindo, enquanto tiver torcedor que vai lá para a beira do campo para falar que lugar de mulher em cozinha, né? Porque a gente, apesar de tudo, ainda tem uns que ainda faz isso, né? Que acha que lugar de mulher não é lá. Então, enquanto tiver essas pessoas, enquanto tiver dirigente que ainda não trata as atletas com remuneração, não dá um alojamento digno, você entendeu? Então, nós ainda estamos engatinhando nesse sentido. Então, quando for valorizado, quando tiver assim, aí eu acho que o Brasil merece sediar uma Copa do Mundo.
E eu não achei ruim a CBF, né? Ela tomou decisão certinha, nós vamos vindo aí, nós vamos vir de uma pandemia, vai ter uma recessão muito grande, não agora aqui, porque vai ser o ano que vem. E o Brasil, gente, não vai dar conta, não, né? Então, eu achei interessante. E lá na Nova Zelândia, né, e Austrália, eu tenho certeza que lá é valorizado o futebol feminino. Eu vejo porque a gente acompanha, né, vê a questão da Austrália, quando vem né, jogar as Copas e tudo, é assim, outra realidade. Então, lá foi merecido mesmo lá ganhar, entendeu? Entraram como favoritos já, né? Tinham 5 concorrentes, o Brasil desistiu, o Japão desistiu, ficou só a Colômbia. Colômbia, a Colômbia teve um saldo muito baixo, né, nessa questão, né? Dá uma boa noite ao doutor Maurílio Teixeira, presidente do IGOD. Ele perguntando para você, Patrícia, o curso de gestão esportiva do IGOD ajudou você na gestão do futebol feminino? Bastante, doutor Maurílio. Prazer, viu, falar com vocês. Não, muito, muito, né, Daniela, assim, a gente vai... antes de fazer o curso de gestão, né, o Instituto já promovia o ciclo de palestra, igual com o doutor Paulo Pinheiro, que faz um trabalho excelente, né, no IGODD. O doutor Paulo Pinheiro sempre fazia os convites, eu sempre estava participando das palestras, e aí logo surgiu o curso de gestão, né? E assim, eu já falando para eles lá, e eles falaram, por que você está aqui? Eu falei, tô vendo uma boquinha aí, tá vendo? Eu fiz o curso de gestão, sempre pensando assim, não assim, pensando mesmo na aliança, né? E hoje aqui eu estou aqui, né? Sendo gestora do Goiás, que foi de muito, né? Para mim foi um ganho, né? No futebol feminino, tá lá gerindo o departamento feminino do Goiás. Então, valeu demais, viu, doutor Maurício? Todos aqueles aprendizados, né? Que eu fiz lá. Sempre a gente está colocando em evidência, sempre que eu, mas o Luiz, quando a gente vai falar alguma coisa, eu falo assim, você não lembra do curso lá de gestão? Então, a gente sempre toca essas coisas, assim, foi muito bom. E aí, além do curso de gestão, né, Daniela, eu fiz em outubro, né, o curso da licença C, da CBF, né, da Academy. Então, eu e a Cristiane Guimarães, que é a nossa treinadora, né, nós somos as primeiras mulheres aqui do estado de Goiás, né, a ter licença C da CBF Academy, né, que foi semana passada, que o pessoal já deu as notas e tudo, então nós passamos, né, agora só gerir. Vamos ver, tentar a licença B agora, né. Mas eu não quero... Exatamente o quê? Essa licença C é assim, existe um grupo de professores, né, super capacitados, viu? É muito bom mesmo. São igual o pessoal aí do curso de gestão do professor Maurílio. Então, são pessoas assim que dá, a CBF Academy é uma instituição onde que ela promove cursos, né? Preparação física, gestão, treinador, tá? E tem essa chancela da CBF, né? Então, os professores são todos, assim, mestrados, doutorados, são muito entendidos de futebol. E a gente começa da licença C para ser treinador, né? A gente começa a licença C, aí tem a licença B, tem a licença A e a PRO, né? Que é os treinadores, né? De seleções que fazem. Então, tudo isso é uma graduação, assim, para ser... atuar, né, como treinador. Inclusive, aqui em Goiás, assim, que não tem essa exigência, né? Mas lá em São Paulo, por exemplo, para você dar aula para categorias de base, né? Igual a gente tem o Aliança, né? Que tem os meninos lá, para a gente dar... Lá em São Paulo, eles exigem que os professores tenham a licença C, porque é qualificar, né? Os profissionais que estão trabalhando com criança. Porque o pessoal pensa que para trabalhar com criança pode ser qualquer um, e não pode. Você tem que ter qualificação, porque você está trabalhando com fundamento, com a base, com a estrutura. Você está trabalhando ali com, sabe? Então, não é qualquer uma pessoa que pode chegar lá e ensinar a criança. Você tem que ter qualificação. E aí a gente começou, e eu mas a Cristiane e o Luiz, né, nós fizemos em outubro do ano passado aqui,
É um custo muito alto, mas a gente conseguiu fazer porque foi aqui em Goiás, né, aqui em Goiânia, então deu para fazer certinho. Então, mas eu recomendo quem tem interesse em ser treinadora ou treinador aí, que faça a melhor questão é o conhecimento. Se você precisa de qualificar, acho que é em todas as instâncias, né? Você precisa se qualificar para você atingir a qualquer, se você quiser atingir um objetivo melhor, com mais sucesso, você tem que pegar e qualificar. E é bem legal a gente falar isso aqui, Patrícia, porque às vezes as pessoas têm uma ideia muito errada do que é o futebol, né? A gente acha que, Uhum. querer, vou ali gerir, tá tudo. É, E isso já caiu não, há muito tempo. Tem muito estudo, muita coisa envolvida no futebol feminino demais. Então é muito bom a gente falar sobre isso. O doutor Maurílio fez um comentário aqui sobre você, falando que é uma batalhadora em prol do futebol feminino, merece o nosso respeito e admiração. E eu assino embaixo. Tem um pessoal dando obrigada. aqui, o já.ck9833. Boa noite. Isso, se eu te falar, ela é lá de. É uma atleta nossa do Japão, acho que é a mãe dela ou ela. Ela é lá do Japão. Então, antes da pandemia, a gente estava conversando para ela vir atuar no Goiás. Só que aí deu a questão da pandemia, ela não pôs. Então, ela sempre acompanha a gente. Um abraço aí para ela, Jaqueline. Ela é do Japão, tá vindo aí. Acabou a pandemia, nós vamos ver se ela vem para jogar com a gente. Mas agora com essa, né, que é a questão, né? Sim. Aqui também a Laine Oliveira, dando boa noite a todos. Boa noite para você também. Boa noite. Voltando agora sobre a questão da pandemia, tenho algumas coisas para ver com você. Em relação às jogadoras, né? Porque, assim, para ser uma jogadora de futebol, tem todo um preparo físico muito grande. Eu queria saber com você como que está essa situação agora. As jogadoras estão tendo um acompanhamento? Como que está fazendo para ter esse controle? Tá, sim, assim, logo quando veio a pandemia, né, as nossas atletas, o Goiás, né, preservando bem a questão da saúde delas, pediu para elas não evitarem aglomeração, nada, para fazer o treinamento em casa mesmo, né? Então, a priori, as meninas estavam fazendo a parte física que foi orientada pela Ana Júlia, né? A Ana Júlia toda semana manda planilha para elas, até hoje, né? Manda a planilha para elas dos trabalhos que são feitos, né? No começo teve essa questão para as meninas não fazer corridas em parques, não fazer, sair de perto da sua casa para poder fazer, né? Mas aí de um tempo para cá ele já liberou essa questão de já estar trabalhando no ambiente já aberto. Mas no começo a gente ficou trabalhando mais dentro de casa, né? Depois é que saiu para fazer as corridas no parque, né, em praça, mais um lugar com toda a preservação que esses pessoal de saúde orienta, né? E a Ana Júlia, ela passa a planilha e vem acompanhando elas, né? A gente faz através do grupo de WhatsApp, né? Fica fazendo o acompanhamento com elas dão um feedback para a Ana Júlia. Nós temos também algumas atletas, nós temos 7 atletas, Daniela, que foram embora estava na casa de atletas e elas retornaram para suas cidades, né, de origem, para ficar perto dos pais e tudo para acompanhar, né? Então nós temos 6 atletas, acho que 7 atletas que estão fora daqui, né, de Goiânia, elas estão nas suas casas, né, com os pais. E aí as que ficaram aqui fazem o trabalho dentro de casa aqui mesmo e tudo, e acompanhando, assim, algumas têm um personal que elas por elas mesmas, né, contratou para trabalhar e trabalham tudo dentro da legalidade, tudo certinho, né? Então elas estão fazendo esse trabalho aí. Porque, assim, não tem como, sabe? A gente pegar e esperar que acabe isso ou não acompanhar para poder fazer. Elas têm que fazer alguma coisa, né? Tem que trabalhar, porque senão, quando for para a gente começar, porque que eu me lembro, sabe, Daniela, nós nunca, eu acho que todo mundo sabe disso, ninguém nunca ficou tão parado assim. Elas mesmas podem falar aí para você. A gente no Aliança, quando a gente já ficava no Aliança, a gente só dava 15 dias de intervalo
né, do final do ano, nem em julho, quando é férias, a gente parava, sabe? Então, a gente sempre estava ativo. Então, eu acho que esse período é sendo muito difícil para elas, porque elas gostam, assim, antes de tudo, elas gostam de ser ativas, assim, de jogar. Nossa Senhora, tanto, pessoal, as do Aliança, então, as do Goiás tá mais assim, porque elas, né? Mas as do Aliança, o WhatsApp só fica lá. Que dia que vai voltar? Quando é que a gente vai jogar? Tá? Já tem uma ideia de porque, mas infelizmente, né, a gente não, é uma coisa que a gente não esperava, né? Que acontecesse, mas que está aí, e a gente tem que pegar e nós vamos ter que readequar de novo quando acabar, né? Porque não é fácil. Temos aqui o Dr. Maurílio convidando todas as atletas, não só as atletas, mas quem está nos assistindo também, a se associarem ao IGOD, Instituto Goiano de Direito Desportivo. Ele colocou o site aqui, que é o www.igod.com.br, ou qualquer dúvida que tiver também, é só mandar um direct para a gente, que a resposta é imediata. O Matheus Alves falando parabéns pelo ótimo papo. Você faz um trabalho incrível, Patrícia, o assessor do Vila Nova. A Jaque, a jogadora que você falou que está nos acompanhando, disse que gostaria de assistir até o final, mas tem que trabalhar. Desejando muito sucesso e amor e mandando abraços. Muito obrigada pela participação. Jaque, Patrícia, agora são 7h38, nossa live vai até às 7h45. Eu queria que você nos falasse, assim, o Campeonato Goiano, geralmente, é no finalzinho do ano, né? Novembro, setembro. Geralmente eles marcam para setembro, mas geralmente começa outubro, novembro. É lá o finalzinho mesmo. Eu queria que qual é a expectativa? Assim, dá para planejar alguma coisa? Qual que é a sua imagem? Assim, o que você pensa para depois da pandemia? Claro, só projetando mesmo, porque agora não dá para saber quando isso vai acabar, né? Olha, tá, é muito difícil, né, responder isso para vocês, mas é assim, eu não vejo assim que a gente está agindo errado, né? Com essa questão de segurar um pouco essa questão dos treinos e tudo, e até desses campeonatos aí. Por quê? Porque o futebol ele é muito contato, né? É muito contato, é muito abraço, sabe, é muita coisa assim. E você já pensou você comemorar um gol, não poder nem ir lá abraçar o colega? Então, eu vejo assim que o pessoal está tomando as medidas certas, sabe, Daniela? Eu não, de antemão não posso falar nada em respeito assim se vai acontecer ou não. Eu espero que aconteça, né? Eu espero que aconteça dentro da maior segurança possível, né? Porque quando você lidar com vidas, né, é muito problemático. A gente, quando tá lá, quando a gente trabalha igual a gente tem essa dimensão, quando a gente trabalha igual a gente trabalha lá com adolescente, né? Então a gente tem todo um carinho, toda uma sensibilidade com as meninas nesse sentido. Então, é muito difícil você pegar e pensar assim que você vai poder levar essas suas meninas para uma coisa onde que vai ser arriscado, né? Elas vão correr risco. Então, assim, eu penso assim que eu quero muito que volte, mas eu penso assim, se for para voltar, a gente tem que ter total segurança naquilo que vai ser feito para elas, né? Pensando muito mais nelas do que no clube em si ou no futebol em si, né? Porque é igual muita gente fala, né? Economia vai para frente, a vida é mais importante, né? Nesse sentido. Temos algumas participações aqui, Patrícia. A gente já está se encaminhando para o final da nossa live, mas a Laine Oliveira está muito tenso a saudade de estar nos gramados com a nossa comissão técnica, que é excelente. Saudade das nossas meninas, nosso futebol e parabéns pelo trabalho. A Gabriela Levesque também, que era jogadora Aliança, acho que ela não está mais na Aliança. Parabéns pelo trabalho. Ela O Luzimar Santos também, dando parabéns pela live. E o Pares também, parabéns ao Igode, a Dani e a Patrícia pela live. Assunto muito pertinente, sim, muito pertinente mesmo. Agora são 7h40. Nós estamos já encaminhando para o final. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais. Tá bom, não, eu agradeço.
esse aqui, o pessoal lá do Instituto, né, da gente está vendo, pode deixar que eu vou arrumar mais uns filiados lá, o pessoal muito bom, o pessoal lá da coisa, sempre proporcionando palestras, né? Eu lembro que sempre eu tenho quase certeza que ia acontecer mais palestras, né? Não está acontecendo por conta da pandemia. E assim, eu penso assim que tudo isso vai passar, né? Que a gente tem que pensar muito mais na segurança da gente, pensar mais no. Igual eu falei para você, a gente tem que ter um trabalho, mas a gente tem que sempre pensar nessa segurança para todas elas, né? Tanto para os meninos do Goiás, do Aliança, né? E aí agradecer você pelo convite da gente estar aqui, né? Falando um pouquinho, passado do que está acontecendo com a gente, né? Porque muita gente, o pessoal fica da expectativa, né? De voltar e tal, e aí a gente já posicionar para isso, né? E nós estamos, o Aliança está firme e que o Goiás também está firme aí treinando para além. Quando acabar, nós vamos estar preparados para poder disputar o campeonato, se assim for, né? Pausou? Travou. Aí só queria te agradecer por falar com você pelo Tá bom. futebol feminino em Goiás. Então, meus sinceros agradecimentos e até uma Uhum. próxima, viu? Até a próxima. E aí depois torce aí e o campeonato goiano masculino, quando é que vai começar? Oi? Você sabe? Futebol, o masculino, você sabe se vai ter algum começo aí? Travou. Então, obrigada a todos que participaram. A internet ficou um pouco ruim agora, mas obrigada a todos que É, participaram. ficou. Sempre um grande futebol feminino e até a próxima live.